Olá investidor, olá investidora, Thiago aqui com vocês e nesse conteúdo interessante vamos falar um pouco mais sobre CSN e também a Gerdau, entender aí o momento das companhias, fazer também aquela análise sobre as projeções conforme aí o crescimento delas para 2024 e também entender um pouco mais dessa questão do aço aí, essa cobrança de alíquota de importação do aço que deve favorecer muito as empresas siderúrgicas. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Vamos começar aqui com uma comparação interessante. Eu trouxe nesse gráfico para a gente entender um pouco mais o desempenho na base anual, tanto de CSN Mineração e também da CSN. A CSN ela controla a CSN Mineração, então a gente observa que no gráfico aqui da base anual, a CSN Mineração ela vem crescendo cerca de 81% na base anual e a CSN cresce 16%. Então você vê que tem esse gap, né, esse distanciamento entre a CSN, que é ali a holding que controla a CSN Mineração, desse crescimento. Basicamente nós temos que entender hoje o custo operacional da CSN Mineração ele é melhor, ele tem uma eficiência maior. Já a CSN, a holding que está controlando a CSN Mineração, ela tem algumas questões para resolver, mas principalmente a demanda do aço muito enfraquecida no mercado interno e também no mercado externo vem prejudicando o desempenho da companhia. Então você tem a CSN Mineração crescendo forte com a demanda do minério de ferro e principalmente ali na questão operacional que ela melhorou, e a CSN ainda não acompanhou esse crescimento por alguns ajustes na base ali operacional e que refletem na linha final. Mas a CSN ela paga bons dividendos, nós vamos entender no decorrer do vídeo, que é uma empresa interessante para a gente fazer também aportes. Então, saindo aqui do gráfico da CSN e da CSN Mineração, eu trouxe também uma comparação aqui da metalúrgica Gerdau e também da Gerdau. Nós já temos alguns conteúdos que nós falamos tanto de Gerdau e também da metalúrgica Gerdau, inclusive as duas se apresentam hoje como as grandes barganhas, os descontos da Bolsa de Valores neste momento. Inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo o conteúdo que nós fizemos sobre Gerdau e também a metalúrgica Gerdau para você acompanhar se você ainda não viu. Então as duas aí você observa que o índice Bovespa cresce 16% na comparação anual e as duas vêm caindo 13% a metalúrgica Gerdau e 29% a Gerdau. Então as duas basicamente têm essa queda, que elas são muito mais dependentes ali da questão do aço. Então nós temos essa questão interna aí das importações que prejudicam muito as operações das empresas. Nós vamos entender o que está sendo feito, qual que é o mecanismo aí, o caminho que vai ser levado para que as empresas possam ser beneficiadas nessa questão das importações de aço que está prejudicando as operações. Mas de resumo, a metalúrgica Gerdau, que é a holding, e a Gerdau, elas se apresentam hoje como as grandes barganhas da Bolsa de Valores. Saindo do gráfico, vamos entender um pouco mais sobre essa parte da questão das importações do aço. Então o aço chinês aí ele está sendo importado de forma muito assertiva e também com volumes altos, o que está prejudicando a utilização interna dos produtos tanto de Gerdau e também da CSN Mineração. Então o governo aí está sendo pressionado não só pelas entidades aí que representam a siderúrgica, mas principalmente pelas empresas que estão querendo cobrar aí uma taxa de 25% das importações de aço da China. Então a China, o que acontece? Ela envia muito aço para o Brasil de forma com preços baixos, muito mais baixos do que é praticado no mercado interno, e acaba prejudicando as vendas e também a comercialização das siderúrgicas nacionais. Então você tem a Gerdau sendo prejudicada na parte interna e também a CSN. Então essa pressão sobre o governo deve já fazer aí nos próximos dias, muito provável até o final de 2023, uma decisão nessa taxação aí de até 25%, que seria ali a alíquota básica necessária para impedir que esse volume de aço chinês entre com mais força no território nacional. Fazendo isso, as companhias elas devem ser beneficiadas justamente pela demanda interna de aço no Brasil, que é bem aquecida. Então, saindo da notícia, vamos entender aqui a questão da Gerdau. Então temos uma análise
interessante aqui, onde o analista faz uma visão sobre a Gerdau. Inclusive nós já temos alguns conteúdos de Gerdau no canal. É uma empresa está atrativa ali no VPA, também no PVP, então ela está barata para você fazer aportes, e justamente já pensando nessas projeções para 2024, onde a companhia deve melhorar o seu desempenho, tanto operacional interno quanto também externo. A Gerdau tem participação muito forte nos Estados Unidos, então ali a parte de demanda americana aquecendo, principalmente na parte ali industrial, na parte do uso do aço nos Estados Unidos, deve aquecer as vendas da Gerdau para 2024. Então ele traz aqui uma análise que a Gerdau está barata e é uma das melhores aí pagadoras de dividendos. Vamos analisar qual que é a visão do analista aqui. Ele traz uma visão bem assertiva sobre a companhia. Então ele fala da queda das ações da companhia, que vem aí em 2023 tendo as quedas principalmente pela questão da demanda. Segundo ele, aí é um pessimismo exagerado do mercado, o que é o fato que nós já analisamos, inclusive de Gerdau e também da metalúrgica Gerdau no canal, é que os fundamentos da companhia são sólidos, ou seja, os fundamentos não alteraram. O que está alterado é o cenário onde a empresa está inserida, mas se você analisar os fundamentos, tanto de metalúrgica Gerdau e também da Gerdau, são fundamentos sólidos, e aí fundamentos que, se você olhar de uma maneira muito mais no pensamento de médio e longo prazo, você vê que a empresa ela realmente está muito barata, está muito descontada por tudo aquilo que ela pode entregar para você que é investidor. Então, entrar essa análise que a companhia está barata, ele faz uma previsão aí de bons dividendos para 2024 principalmente. Então nós temos o cenário aí de uma demanda melhor no aço, tanto interno no Brasil e também no mercado externo, onde deve favorecer as siderúrgicas. Tanto Gerdau quanto CSN devem ser beneficiadas com isso, e aqui ele traz essa visão muito mais assertiva da Gerdau como uma barganha, um desconto realmente muito interessante para você fazer análise. Eu no canal nós temos um conteúdo onde eu mostrei inclusive que hoje, para você investir na metalúrgica Gerdau, que é a holding, ele está sendo mais vantajoso do que propriamente dito a Gerdau, quando nós falamos ali de retorno de dividendos. Aí fica a seu critério, se você quiser aportar na Gerdau, que está barata, ou na metalúrgica Gerdau, que é ali a holding que controla a Gerdau, que está atrativa também e está entregando muito mais retorno de dividendos se você fazer ali os aportes na metalúrgica Gerdau. Então essa análise aqui é interessante, mostra realmente que a Gerdau está atrativa na bolsa de valores, inclusive a bolsa ela vem crescendo e a Gerdau e a metalúrgica Gerdau vem caindo. Então você vê que tem um desequilíbrio ali na questão de cotação, mas justamente por esse cenário tanto interno, na questão aí das importações de aço, e também na questão externa. Saindo da Gerdau, a CSN também ela está com alguns projetos interessantes na questão de aumento aí do market share, ou seja, da participação dela no mercado de aço. Então ela está lançando aqui uma marca de varejo, uma franquia aí praticamente para atender ali o consumidor final. Isso é interessante, que mostra que a companhia ela está querendo fazer a rentabilidade não só na parte industrial, que ela já é forte no fornecimento ali do aço, da matéria-prima e dos serviços e produtos que ela tem, mas ela está querendo também pegar essa fatia do varejo. Então ela tem aqui a criação da rede Fortaço, que é uma rede focada ali no varejo, onde você consegue fazer a compra diretamente, é um shopping praticamente de aço. Então você vê que essa marca da CSN Mineração ela vai trazer para a CSN um ganho ali de market share, ou seja, ela consegue estar presente tanto na parte industrial, onde ela já é forte, ela já consegue ali entregar os seus produtos, e principalmente vai pegar agora essa parte mais do varejo, ali, consumidor final, onde ela pretende aumentar o seu market share. Então essa estratégia da CSN é interessante, vai agregar para a companhia já bons resultados a partir aí de 2024. Você vai ver melhores resultados, principalmente na questão da receita. Ela vai aumentar a sua receita, e se tiver um planejamento no custo operacional, uma redução ali na parte operacional, ela consegue sim ter melhores resultados na parte financeira. E falando de dividendos, atualmente a CSN está pagando 14%
de dividend yield. Você observa que nos últimos anos ela está com uma média de 6% e ela aumentou aqui para 14%. Ela tem um dividend yield muito interessante, justamente porque ela absorve boa parte ali dos lucros e dos dividendos que a CSN Mineração paga para ela, que ela é a holding que controla a CSN Mineração. Então a CSN ela paga bons dividendos. O último dividendo que ela pagou foi agora no dia 29 de novembro, pagou cerca de 74 centavos. E para 2024, quanto mais receita a CSN Mineração gerar para ela, e ela com esses projetos e ampliações da parte aí do market share, com certeza ela deve ampliar os seus lucros e vai ter muito mais distribuição de dividendos. Saindo da CSN, vamos entender um pouco mais do dividendo na metalúrgica da Gerdau. Então a Gerdau aqui, a GGBR4, ela está com uma média de 5% nos últimos anos, está pagando atualmente 7%. Nós já fizemos uma comparação no canal de qual é a mais vantajosa hoje, se é Gerdau, se é metalúrgica Gerdau na parte dos dividendos, e a metalúrgica Gerdau, a holding, ela acabou levando a melhor na comparação com a Gerdau. Mas o que é o fato? Que se a Gerdau aumentar a sua distribuição de dividendos em 2024, a metalúrgica Gerdau ela vai absorver também muito mais e vai distribuir mais dividendos. Então, metalúrgica Gerdau e Gerdau aí são excelentes empresas para você aportar, para você já fazer ali a sua análise, o seu aporte. Lembrando que o nosso canal não tem caráter de indicação de compra nem de venda. Nós apresentamos os cenários das companhias, os setores e também as perspectivas das empresas para você tomar a sua decisão. Então, Gerdau crescendo, dividendos aumentando em 2024, a metalúrgica Gerdau, que é a sua holding ali, ela vai também absorver esse conteúdo e vai também distribuir muito mais dividendos. E para finalizar, eu trouxe aqui uma comparação interessante sobre Gerdau e CSN na parte de rentabilidade. Então, nos últimos 5 anos, a gente observa aqui que a Gerdau entregou 100%, 103% de rentabilidade e a CSN entregou 172% de rentabilidade. Então, duas excelentes rentabilidades das empresas. Quando nós olhamos para a evolução da receita, que é importante para as companhias, você vê que a Gerdau ela teve um crescimento de 82% na receita e a CSN cresceu 75% na receita. Então falamos hoje de duas grandes empresas, duas empresas interessantes, Gerdau e também CSN. Elas se apresentam como boas opções do setor de aço, siderurgia, para você tomar a melhor decisão e aí fazer sim os seus aportes, os seus investimentos. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação.